E apoiadores. Pastor, eu olhava aqui no seu livro aqui e um dos tópicos o senhor fala sobre a saúde do pregador. Tem muita gente morrendo no púlpito, né? Tem muita gente morrendo precocemente. Por quê? Porque atropela o chamado, atropela a vocação e ele acaba perdendo a essência. Claro que eu falei aqui morrendo de uma forma espiritual. Por quê? Porque ele não entende o tempo do processo. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão da saúde do pregador e, claro, de fato, da pregação? Tem muita gente, às vezes, que não tem esse cuidado com essa arte, com esse dom tão importante que é levar a pregação bíblica eficaz. Exato, né? Eu acho que esse é um dos diferenciais desse livro, né? Porque, eu não sei, com certeza o pastor já leu muitos livros de homilética e eu gosto de pesquisar essa área também. Eu nunca tinha lido um livro que falasse sobre saúde do pregador. Rapaz, né? Me chamou a atenção esse tópico. Dois tópicos aí que são bem, não muito comuns, né? A questão da inteligência artificial, sim, que é algo sim. Novo. Foi os dois que os meus olhos bateram aqui na hora. E a questão da saúde, né? Uhum. Mas eu vejo até assim, pastor, que o pastor morreu no púlpito, né? Um caso assim. Uhum. E muitas vezes a gente espiritualiza nesse sentido, mas e se for por falta de cuidado da saúde realmente, sim, né? Sim. Então eu aí coloquei as pesquisas, né, que mostram a quantidade de pastores que estão pensando em deixar o ministério, né, e o quanto que a saúde dos pastores tem influenciado nisso, né, a alimentação inadequada, a falta de exercícios físicos, né, isso compromete a nossa cognição, verdade, como que você pensa, a rapidez do teu raciocínio, né. Tudo isso influencia. Então, nesse capítulo que eu trato sobre o pregador e a saúde física ali do pregador, né, eu trabalho com pelo menos 5 princípios para você manter uma boa saúde, né, que seria a questão de você ter momentos específicos de descanso, você levar a sério a questão do descanso, beber água, né, indispensável. Isso, né? E não só beber água, mas uma das coisas que eu abordo um pouquinho, logicamente não dá para ser muito profundo, mas com a qualidade da água, né? A gente tem sofrido com isso na nossa cidade, né? E não é qualquer água que a gente pode tomar, né? Existe, por exemplo, princípios de alcalinidade. Essa água tem todo um critério que, se não, ao invés de ela te fazer benefícios, ela ainda produz resultados ruins, né? E uma das coisas que a gente tem visto, por exemplo, que é comum, é a quantidade de plástico no nosso organismo hoje. Nós estamos sendo contaminados, né? Verdade. E então, descanso, tomar água com frequência, né? Também a questão de você ter uma boa alimentação, né? Então, a gente é tido como povo evangélico, né? Assim, o povo evangélico não bebe, mas come bastante. Né? E a gente fala isso às vezes até... Gosta de uma Coca-Cola. A gente fala isso até às vezes como algo de brincadeira, né? No nosso meio já virou parte da cultura, mas isso, do ponto de vista da palavra de Deus, é errado, né? A gente tem que comer e tem que se alimentar bem, de maneira equilibrada, né? Sem excessos, né? Então eu trabalhei nisso, um exemplo que eu utilizo já no início do capítulo é de um pregador escocês, um homem muito dedicado, mas que ele faleceu com 29 anos de idade. Deus. E ele diz assim, no leito de morte, ele conversando com outro pastor, ele falou assim, Deus me deu, Robert McChain, o nome do pregador, né? Ele falou assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Que era um símbolo ali para o próprio corpo dele, né? Que ele não havia tido cuidado com o próprio corpo e agora ele não podia entregar a mensagem. Então, nem todo aquele que morre no púlpito morre de maneira espiritual. Verdade. Alguns com certeza foram, né? Mas alguns são por negligência mesmo. Negligência. Né? Que a gente precisa ter um cuidado maior com a nossa saúde, né? A questão da obesidade, né? Eu me lembro que alguns anos atrás a Ana Paula Valadão fez um comentário com respeito a isso, né? Falando que os pastores estavam obesos, né? Porque eles não jejuavam, né? Então teve todo uma distorção dele. Pegaram no pé dela com relação a isso, né? Mas, de certa forma, isso é uma verdade. Obviamente que algumas pessoas têm problemas de saúde, né? Mas muitas vezes nós somos negligentes com isso. Eu sou aqui um dos que preciso realmente fazer isso, né? E a partir até dessa escrita, eu tenho falado para minha esposa, eu vou caminhar para a glória de Deus. Porque se fosse só por mim mesmo, eu não iria. Mas eu vou porque isso eu entendo que glorifica a Deus, que é algo que alegra a Deus. Então eu tenho que cuidar
do templo do Espírito Santo. Claro né? que é o nosso corpo. Exatamente. Eu sou totalmente adepto e confirmo e e assino embaixo que a gente precisa cuidar do nosso Exatamente. corpo. Até porque se a gente não cuidar do nosso físico, quem que vai cuidar pra gente? É. Tá? E você falou algo que é real. O crente, ele não bebe, mas come muito. E o assembleiano come mais do que o batista. Tá? E eu digo pra você, rapaz, pensa num povo que gosta de comida. Tá? Tem que tomar cuidado, né? Tanto é que as igrejas, a maioria das igrejas, ela fomenta as suas arrecadações com comida. Né? É o churrasco, é a cantina da igreja, é o pós-culto. Né? Ela fomenta a sua rentabilidade. Com isso, agora, vamos olhar pra gente. Né? A gente precisa cuidar. Gostei dessa colocação. Eu vou caminhar para a glória de Deus. Eu tenho tentado fazer isso. Rapaz do céu, é uma luta diária contra a balança, mas às vezes eu vou lá para fazer um exercício físico, vou na academia, eu vou andar no aeroparque, eu vou contra a minha vontade, Exatamente, mas eu vou porque eu preciso. Exato, eu vou porque eu preciso. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar desse corpo aqui, quem que vai cuidar? Exatamente. Não tem oração que eu vou emagrecer. Não existe isso, meu irmão. Aí, a gente vê na internet alguns pastores que dizem que é a unção do emagrecimento. Esse dia viu um que falou que orou e a mulher emagreceu 18 quilos. Eu falei, ó, abre uma clínica então de oração. Tá? Não tem, meu irmão. A realidade é o seguinte, você precisa cuidar do seu físico. Ó, eu vou numa academia que tem um senhor de 78 anos, tá? E eu falto bastante, mas ele não falta. Quando eu chego lá, ele fala, ó, você faltou terça, né? Você faltou quarta. Eu tava aqui. E é uma válvula ali de motivação pra gente, porque ele fala, rapaz, eu tô cansado, mas ele fala cansado, mas ele já andou 50 minutos na esteira, ele já fez um monte de atividade. Eu falo assim, um camarada desse, com o dobro da minha idade, tá nesse pique, será que eu não vou conseguir fazer? Então, a gente precisa, sim, de fato, cuidar da nossa saúde. E essa uma questão até que eu trabalho na questão do segundo capítulo, falando da pós-modernidade, esse tempo que nós vemos, né? É um tempo que as pessoas estão muito... assim, ligados com essa questão de saúde, né? Você pode ver que hoje existe uma academia em cada lugar, então as pessoas cuidam muito do corpo. E quando as pessoas veem um pastor, um pregador, que ele sobe ao púlpito e ele não consegue, a camisa tá ali fazendo um esforço para botar aquela camisa, né? É verdade. Isso não é um bom testemunho, é um testemunho ruim. Aquela pessoa que ali, na linguagem aí das pessoas da internet, é fit, né? Uma pessoa fit, né? Do mundo fitness, né? Então essa pessoa olha para aquele pregador e tudo na vida da gente comunica, aquela barriga e tal, a camisa sofrendo ali com aquele botão, está comunicando algo ruim, né? Eu trago no livro um exemplo até que, isso foi um caso real, né? Eu perguntei para minha irmã uma vez, ela tinha ido num casamento e eu perguntei, irmã, e o sermão, foi legal? Foi bom? Foi bom? Ela falou assim, o sermão até foi bom, pena que o pastor não estava com o sapato engraxado. Olha aí, rapaz. Então, quando a gente está diante das pessoas... A gente é visto. Quer a gente queira ou quer não, tudo em nós está sendo avaliado. Está sendo avaliado. E às vezes a mensagem foi boa, mas infelizmente teve alguma coisa que ali na aparência do pastor que deixou a desejar. Então, e a gente não pode confundir aquela questão, né? Ah, mas Deus não olha o exterior. Deus olha... Não, calma. Deus não olha o exterior em determinadas situações. Na escolha, no chamado. Agora, foi chamado? Faça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Entregue aquilo que você pode entregar de melhor, né? Dá para cuidar da saúde? Cuida. Dá para andar bem arrumado? Anda. Não sabe dar um nó na gravata, meu irmão? Peça para que alguém dê o nó, né? Antes de sair de casa, dá uma olhada no espelho para ver se está alinhado. As vestes sacerdotais eram um exemplo disso, Era um exemplo. Foram ali feitas por Deus, né? Sim. Deu o desenho, né? E elas eram altamente ali projetadas, né? Com fios de ouro, com pedras preciosas, né? Era algo muito belo, não era só uma questão de utilidade, né? Hoje a gente vive muito a questão de utilidade, né? Mas para Deus ali a estética era importante, né? E muita beleza. Estar alinhado. Exatamente. Né? Estando alinhado com esse quesito exterior, você vai estar alinhado com os propósitos também de Deus. Olha, muito importante essa colocação do pastor Jonathan sobre o cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, tá? Porque é necessário. Às vezes a pessoa se fadiga demais
cuidando da igreja. Não, porque eu tenho que entregar minha vida 100% para o reino. E às vezes ele não cuida da saúde, não cuida da família, não cuida dos filhos, não cuida do parentesco. E às vezes ele acaba perdendo, além da saúde, perdendo todos os outros detalhes pertinentes à sua vida e à sua família. E os pastores, os pregadores, né, e pastores de modo geral, são muito habilidosos em defender isso, porque a gente fala, cuide do corpo, mas você não vai morrer. Não, mas se morrer é lucro, né? Morrer você está com Cristo. São bons na resposta. Na resposta, né? E eu acho que o próprio texto de Paulo ali, aos Filipenses, ele diz na questão da gente não só morrer para Cristo, mas viver por Cristo, né? Por Cristo. Então a gente viver da melhor maneira possível, e o seu livro contribui um pouquinho com relação a isso. Nesse capítulo, inclusive, sobre a saúde, eu tive a ajuda da nutricionista Raquel Voesco, especialista em emagrecimento. Então ela compartilhou o conhecimento dela com relação a vários alimentos que são alimentos saudáveis e a substituição, né, de alguns alimentos. Então eu trago uma tabela em que tem determinado tipo de alimento e ao lado um outro alimento para você substituir esse alimento. Então é um livro que vai abençoar também o pastor nesse sentido. Você assistiu o Chosen? Assisti. Você falou da maçã e do mel aqui que Jesus comia? Não falei isso, mas assisti sim a série. Você falou, eu lembrei da alimentação, porque as pessoas também se iludem, né, com a ficção, né? Então, tem muita gente que falou, não, vou começar a comer maçã e mel, porque lá no Chosen Jesus comia maçã e mel. Gente, nós precisamos entender a diferença, né, pastor, da ficção para a realidade bíblica. O Chosen é uma ficção, tem muita coisa ali que não tem conexão nenhuma com a base bíblica. Assiste ou não assiste? Talvez essa pergunta. Assiste, não tem problema você assistir. É melhor assistir o Chosen do que assistir qualquer outra série desnecessária, tá? Mas não se esqueça que a base é a Bíblia, né? Mas, o conhecimento é bíblico. Sobre essa questão da alimentação, cabe, né, não é a minha área na nutrição, mas um livro só com relação a isso, né? Só com relação a isso. Trabalhando essa questão dos alimentos, né? E até tem, eu acho que vi alguma coisa que falava dos alimentos do Oriente Médio, né? Aquela região ali e tal, da época de Jesus e tal. Mas é um assunto interessante, né? Pra gente abordar. Olha só. Alimentos que Jesus comia. Alimentos que Jesus comia. Gente, estou falando com o pastor Jonathan. Um livro, com certeza, de suma importância para você.